Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Nacional Online Advogar na Mediação, Quebrando Paradigmas, que é uma realização da Dumana, conjuntamente com a OAB Nacional, o CONIMA, CEBAR, ICFML e outros organismos, institutos nacionais e internacionais. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou a Keila Martins, estou aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e quero agradecer a professora Dulce pelo convite, estarem entre tantos ilustres, colegas. E quando a professora Dulce me convidou, me falou sobre o tema advocacia de mediação, eu adorei, porque é aquilo que a gente faz aqui no dia a dia, Eu pensei, o que eu vou falar? E aí eu pensei, olha, eu vou falar realmente do meu coração, vou falar aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, compartilhar da minha experiência. E é assim que eu programei essa fala, esse painel aí. Então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, algumas coisas que eu separei aqui das minhas ideias para trocar com vocês, Então eu vou falar um pouco sobre advocacia, um pouco sobre mediação e depois reunir essas duas coisas. E vou falar sobre 3 pilares, 3 fundamentos que eu acho que tem que estar presente na atividade do advogado de mediação, 3 características que eu avalio, considero importantes, que procuro me aperfeiçoar nessas 3 características no dia a dia da minha advocacia na mediação. Muito bem, eu estava recentemente no congresso aqui em Santa Catarina e veio uma pergunta da plateia para mim. Achei bem curiosa a pergunta. A pergunta era a seguinte: se eu achava que a advocacia está ameaçada de extinção, se eu achava que a advocacia vai desaparecer, se a advocacia está em extinção. E eu falei assim, olha, eu vou responder a essa pergunta, se a advocacia vai desaparecer, com 2 outras perguntas. Primeira pergunta, o direito vai desaparecer? O direito está em extinção? E aí o pessoal da plateia, não, o direito não vai desaparecer. E a segunda pergunta foi, as pessoas vão deixar de ter problemas? As pessoas vão parar de ter problemas? Os problemas vão desaparecer? Não. Então eu digo, olha gente, então se o direito não vai desaparecer e se as pessoas vão continuar tendo problemas, então a advocacia não corre o risco de desaparecer, É uma profissão que sempre existirá, porque ela cuida efetivamente de encontrar soluções para os problemas das pessoas. Agora, a forma antiga de fazer advocacia, eu acho que essa sim, essa está sob extinção. Essa corre o risco de desaparecer. Que forma antiga é essa? A forma que eu aprendi a ser advogada. Quando eu fui estudante de direito, qual foi meu currículo? Acho que até hoje os currículos ainda estão mudando agora muitos, Mas de modo geral ainda são assim. A gente é formatado para o conflito, a gente é formatado para fazer processo. Nossa grade curricular tem processo civil, processo penal, processo tributário, processo constitucional, mas não tem processo arbitral, não tem procedimento de mediação, raramente uma disciplina obrigatória nesse sentido, Então a gente foi formatado para uma advocacia antiga, uma advocacia em que a nossa pergunta central era qual é o processo cabível, qual é a ação que cabe aqui para esse problema. O cliente estava consultando com a gente já estava pensando qual é a ação que eu vou pôr aqui na procuração, não é isso? Ação, será que é interdito proibitório? Será que é manutenção de posse? Será que é uma reintegração de posse? A gente já estava preocupado qual é a ação que eu vou fazer. Quando a gente era aluno lá de Núcleo de Prática Jurídica, Escritório Modelo de Advocacia, a gente estava sempre preocupado qual é a ação que se enquadra a esse caso concreto, Então, essa advocacia de fazer processo judicial exclusivamente é uma advocacia que está fadada ao insucesso, A advocacia do nosso tempo é uma advocacia que tem efetivamente a preocupação com encontrar soluções para os problemas das pessoas. É uma advocacia que eu digo em que nós somos muito mais arquitetos, de soluções, designers de conflitos, desenhistas de soluções. Então, o cliente está nos contando um problema, nós estamos preocupados em, dentro de um sistema multiportas de soluções, de tantas possibilidades, como conciliação, mediação, arbitragem, dispute board, coaching, constelações familiares, enfim, tantos métodos que nós temos à disposição. Qual é o melhor método? Seja extrajudicial, seja judicial. Nós temos os juizados especiais,
Nós temos políticas públicas como consumidor.gov, enfim, nós temos aí um espectro tão grande de possibilidades, de soluções, né, para os nossos clientes, para aqueles que nos procuram. Então, a advocacia hoje é uma advocacia em que o advogado tem inúmeros instrumentos e ele escolhe o melhor instrumental para trazer efetividade e solução para aquele determinado problema. É realmente um arquiteto de soluções, um arquiteto de conflitos. É uma advocacia de resultado, de efetividade, né? E que bom se a gente consegue encontrar numa mesa de trabalho, numa mesa de negociação, de mediação, enfim, colegas que tenham esse preparo, né? As coisas se tornam mais fáceis e os resultados se tornam mais rápidos, mais céleres e mais eficazes quando há um trabalho conjunto nesse sentido. Então, esse primeiro ponto da minha fala sobre advocacia é como eu vejo a advocacia. Isso tem a ver com o que eu vou dizer sobre mediação e depois o advogado na mediação. Porque eu vejo que o advogado na mediação, ele tem esse perfil. Ele precisa entender o novo tempo da advocacia, porque senão ele cai lá na mediação e ele tem a cultura antiga, ele é de litígio, então ele não consegue ser um bom advogado na mediação, porque ele ainda não entendeu o sistema multiportas, ele não entendeu que ele tem um spec enorme instrumental para trabalhar, né? Então, a advocacia ela precisa se reconstruir, ela precisa se modernizar, ela precisa se recriar dentro disso, né? Um advogado mais que entenda, né? Que não é só de processo judicial que nós advogados, que não é só com processos judiciais que nós podemos atender aos conflitos, mas que nós temos uma série de instrumentos possíveis, mais adequados para resolver conflitos que não só aqueles que demandem alguma causa, algum processo judicial, né? E nesse sentido, eu acho que nessa esteira desse pensamento, dessa nova advocacia, é que vem então a Lei 13.140 em 2015, que ela não vem sozinha. A Lei de Mediação, a Lei 13.140, ela adentra o ordenamento jurídico brasileiro num contexto conjuntamente com o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, que cria os centros de conciliação e mediação no Brasil, né, obrigatoriamente. Ela vem também juntamente com a 13.129, que é a lei que alterou a lei de arbitragem, né, ampliando o SPEC dentro da 9.307, das tutelas provisórias, da arbitragem na administração pública, né, entre outras questões. Então, essas três leis, eu sempre digo que é um marco legal importantíssimo para o civil law brasileiro. A lei de mediação, o novo Código de Processo Civil e a lei de arbitragem, eles constroem, né, um marco legal de fortalecimento da ideia de uma advocacia mais efetiva. São instrumentos fortíssimos para que essa nova advocacia, essa advocacia, design de soluções, possa ter mais um instrumental. Veja que hoje o processo, vamos falar de processo judicial, o processo judicial, ele adentra as portas do Poder Judiciário e ele imediatamente vai para um centro de conciliação e mediação, para que haja uma possibilidade de que as partes já resolvam aquele conflito. Então é uma revolução mesmo na forma de atuar do advogado, que tem esse instrumental à sua disposição. Veja que a lei de mediação traz a mediação extrajudicial, uma regulamentação, né, da mediação fora da justiça, traz toda uma regulamentação da mediação dentro da justiça, a mediação judicial, uma redação similar à do novo Código de Processo Civil, né? E a mediação na administração pública, permitindo também nos setores públicos, né, a utilização da mediação, né? Então veja que este marco legal, ele traz para a advocacia esse chamado, olha, temos mais instrumentos aqui que possibilitam uma advocacia célere, eficaz e de solução, né? Então, a mediação, ela é uma técnica onde um terceiro imparcial, que é um mediador, auxilia as partes a recuperarem o diálogo. Na mediação, as partes têm um vínculo, de certa maneira, elas perdem isso pelo conflito. O conflito é o causador desse rompimento, deste vínculo, dessa harmonia, enfim, desse diálogo. E a mediação é uma técnica, então, né, em que o mediador, que é alguém que entende, especializado, alguém que tem essa
essa capacidade de auxiliar as partes a esse reencontro, esse ponto de equilíbrio, para que elas continuem aquele relacionamento e consigam encontrar as suas próprias soluções, né? Essa é a técnica. E na mediação há um papel para a advocacia. Acho que esse é o tema aí do nosso congresso, né? Como é que o advogado pode trabalhar nessas sessões, né? Então é esse novo advogado também, é esse novo advogado, é esse novo pensamento, é um advogado que exerce a sua função como profissional, mas ele efetivamente tem essa dimensão de que é um novo tempo, né, que é uma nova hora para a advocacia, é um novo contexto. E é interessante que esse papel do advogado na mediação foi o grande dilema que eu enfrentei na minha carreira, porque eu pensava assim, ó, como é que é possível eu ser um advogado aguerrido, que batalhe pelo direito, né, dos meus clientes, das partes que estão me buscando para uma solução, e ao mesmo tempo eu consiga fazer mediação ou tentar fazer mediação? Como é que eu consigo ser um advogado defensor dos direitos e ao mesmo tempo fazer mediação, buscar o consenso? Será que eu não vou estar em algum momento renunciando ao direito de um cliente meu, ou fazendo com que, né, ou não buscando integralmente, né? Será que eu vou estar desenvolvendo um ônus da minha profissão adequadamente? Qual é esse ponto de equilíbrio, né? E eu entendi essa virada de chave da minha carreira, essa compreensão do que é advogar na mediação, quando eu entendi que, na verdade, as pessoas estão ali em busca de solução e que a melhor justiça é a que elas encontram, né? Lutando pelos seus interesses, mas encontrando uma ponte de consenso. E que justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada, como dizia o nosso saudoso Rui Barbosa. Então, a justiça tardia não é justiça, né? Então, muitas vezes o advogado luta há anos no litígio, sendo litigioso, lutando ali dentro daquele litígio, mas a pessoa não está usufruindo da justiça. Porque o que é a justiça? Justiça é o seu de cada um, como diz John Rawls. É dar a cada um o que é seu. Enquanto a parte não alcança o seu interesse, não usufrui do seu interesse, não usufrui do seu direito, não há justiça. Então, a melhor justiça é a justiça compartilhada, é a justiça construída, né? Quanto mais as partes tomam o leme da sua vida e elas decidem, mais justo é. Porque quanto mais interferência de um terceiro, né, menos poder sobre sua própria vida, sobre sua própria decisão tem as partes. Quanto mais se empodera um terceiro para decidir sobre as próprias vidas, menos você tem decisão sobre sua vida, menos justiça você tem, menos poder decisório você tem. Isso não é bom, né? Então, essa virada de chave na minha carreira, quando eu comecei a trabalhar na advocacia de mediação, eu tinha muito esse conflito, mas será que dá para ser um advogado aguerrido, exercer a advocacia na mediação? Como é que é possível isso? Sim, é possível porque você constrói justiça, você vê a justiça se realizar, né? Você vê as partes resolverem suas vidas e não tem preço isso, né? O advogado de mediação, quando ele consegue que uma mediação seja exitosa, é uma alegria, uma felicidade, porque as pessoas ficam felizes. E é isso. No fundo, é só um monte de gente em busca da felicidade. E quando a gente consegue construir isso, é a verdadeira missão, né, da advocacia, é levar as partes à justiça, a justiça compartilhada, a justiça que elas querem, desejam e aceitam e constroem. Esse sempre será o melhor caminho. Então, isso é o que eu penso sobre a advocacia. A advocacia do futuro, a advocacia do nosso tempo e do futuro, é uma advocacia de solução, de advogados que entendem a utilização do sistema multiportas e dos métodos mais adequados de solução para cada conflito, né? E nesse contexto, a mediação é um desses instrumentos, né? E como é que eu advogo na mediação? Então, quem é um advogado na mediação? Quais são as técnicas? Como é que eu trabalho? É diferente de trabalhar num processo judicial? Como é que é? Olha, eu escrevi aqui 3 pilares, 3 fundamentos que eu procuro exercer no meu dia a dia como advogada de mediação e que eu acho que são habilidades que um advogado que atua em mediação pode estar se utilizando, né?
O primeiro pilar são as pessoas, o segundo pilar é o conflito e o terceiro pilar é como criar ponte de consenso para que isso se resolva, né? Que é um atributo do advogado, que é o advogado colaborativo. Então eu vou falar sobre esses 3 pilares aqui, né? Primeiro, pessoas. Eu acho que o advogado na mediação, advogar na mediação é para quem gosta de gente. E eu digo isso no primeiro período da faculdade, na minha disciplina de teoria do direito. Se você não gosta de gente, de pessoa humana, você está no curso errado, querido. Tem que trocar, tem que fazer um outro curso, eu digo para eles, lá no direito, né? Porque o advogado, a advogada, são pessoas que lidam com gente, ou com o contexto dessa gente, com todo, o meio ambiente, os animais, enfim, né? Mas, especialmente, o advogado de mediação, ele gosta de gente, ele gosta da pessoa humana, ele se interessa pelas pessoas. Ele se interessa, né? Então, o advogado de mediação lê sobre pessoas, conhece teorias do conflito, escolas da conflitologia, é um advogado que entende de psicologia, que entende de direito, que entende onde nasce o conflito, como é que isso tudo funciona. É um advogado que já leu Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher e William Ury. É um advogado que estuda sobre negociação. É um advogado que estuda sobre pessoas, né? Sobretudo, que gosta de gente, que gosta de pessoas, que entende de pessoas. Ele é um advogado mais humanizado. Sim, é um advogado que se conecta com as pessoas, que se coloca no lugar das pessoas, né, que pratica a 15ª lei do triunfo lá do Napoleão Hill, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem para si se estivesse na mesma situação. É um advogado, é uma advogada que tem empatia, que tenta compreender o ponto de vista do outro a partir do ponto de vista do outro, né? E que tenta lidar com as pessoas da melhor maneira possível. Ele gosta de gente, ele entende isso, que eu sempre digo, é só um monte de gente em busca da felicidade, são pessoas com mágoas, dores, ruindades, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas com pavio curto, pessoas com pavio longo, pessoas mais complexas, pessoas com uma história de vida boa, pessoas com história de vida ruins, pessoas com trajetórias de todo jeito, de toda maneira, essa massa de gente que vem para nós. Né? São pessoas assim que a gente atende, que a gente auxilia, né? Às vezes o parte adversa, outra parte que está ali em sessão de mediação, que está numa mediação, né? É uma pessoa mais difícil de trato, né? Às vezes o nosso próprio cliente é mais difícil que o outro, né? Então é isso, quer dizer, o primeiro pilar para advogar na mediação é gostar de gente, se interessar por pessoas, estudar pessoas, comportamento humano, né? Enfim, ter esse preparo. Então, eu acho que o primeiro pilar são as pessoas. Advogado de mediação estuda pessoas, gosta de pessoas, se interessa por pessoas, é um profundo conhecedor das pessoas. O segundo pilar para mim é o próprio conflito, é o problema. E a gente tem que, sobretudo, separar, né, os problemas das pessoas, como nos ensina a escola de Harvard, né, a grande lição do Como Chegar ao Sim é isolar problemas de pessoas. Eu acho que o advogado de mediação é um grande técnico no problema que vai trabalhar, que vai mediar, né? Então, se eu estou trabalhando numa mediação de direito de família, eu tenho que ser tecnicamente, do ponto de vista técnico, para aquela questão envolvida na solução almejada, eu tenho que ser profundo estudioso, tem que ser o melhor. Eu tenho que entender de direito de família. Se eu estou trabalhando com um caso de direito societário, uma mediação empresarial, eu tenho que ser um profundo conhecedor daquela sociedade que eu estou mediando, se é sociedade limitada, sociedade de economia mista, sociedade anônima, enfim, eu tenho que ter um profundo conhecimento, porque o conhecimento técnico vai te propiciar que você consiga propor melhores soluções, né? A gente sempre tem na técnica de mesa posta, a gente sabe que a gente tem que conhecer o que o nosso cliente quer, o que a outra parte quer para poder criar uma ponte de consenso. Então, necessariamente, eu preciso ter todo o conhecimento, o máximo conhecimento técnico naquilo que eu estou trabalhando para eu poder estar nessa mesa posta com o melhor conhecimento possível e para também poder propor aquilo que eu chamo de propostas A, B e C. Numa mesa de mediação,
é importante que o advogado de mediação tenha sempre para o seu cliente, para os interesses que representa, sempre 3 possibilidades em mãos. Sendo possibilidade a possibilidade ótima, né, a proposta ótima, que seria ideal para o meu cliente, que possivelmente deva ser a proposta C da outra parte. Proposta B é uma proposta média intermediária, né? E proposta C é aquela ruim, que ainda daria para aceitar, mas em última hipótese, que possivelmente deva ser a A da outra parte, né? Então, para que eu possa ter possibilidade de ter várias alternativas para negociar numa mediação, né, é importante que eu tenha um profundo preparo técnico nas questões envolvidas. E eu queria aqui fazer um parêntese, que eu acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta. Eu trabalho muito com inventários, com direito sucessório, e é um despreparo. O pessoal vem para a sessão de mediação sem fazer conta, sem saber qual é a real situação dos imóveis, sem planejar como seria um bom plano de partilha. Chegam ali naquela rodada, mas como é que vocês gostariam? Não sei, deixa o juiz decidir, vamos pedir uma avaliação judicial, mas vocês não poderiam ter trazido uma avaliação, uma estimativa para a gente pelo menos tentar conversar, né? Não, mas é tudo muito, né? Falta preparo técnico. Olha, essas são as avaliações do nosso ponto de vista, a situação do patrimônio é essa, né? Nós imaginamos que a gente poderia fazer da seguinte maneira, assim. Ou seja, esse profundo conhecimento do ponto de vista técnico vem a contribuir muito para o advogado de mediação, porque ele está ali lutando pelos melhores interesses, compartilhando a justiça de maneira técnica, eficaz. Ele tem soluções a apresentar, ideias a apresentar, e ele sabe exatamente o que o seu constituinte quer, o que ele deseja, quais são os seus interesses, interesse A, B, C, quais são os limites, né, a ZOPA, a zona de mapeamento, né, as zonas de possíveis acordos. Ele tem mapeado até onde eu posso ir, quais são os meus limites, de onde eu não posso passar. Tudo isso muito preparado tecnicamente para que ele possa bem atender ao interesse ali que ele está representando, né? Então, esse segundo ponto, esse segundo pilar da advocacia é o pilar que eu chamo o pilar do problema ou do conflito. O advogado deve estar profundamente preparado para o conflito envolvido, com soluções pensadas e planejadas estrategicamente, né? Então, esse é um pilar. Primeiro, ele gosta de pessoas, ele é humanizado, ele se interessa, ele consegue lidar com as pessoas adequadamente. Segundo, ele é profundamente preparado tecnicamente para uma mesa posta. Ele vem muito preparado para essa mesa, ele tem pleno conhecimento do caso, das interfaces e consegue desenhar soluções para essa mesa posta de mediação na qual ele está trabalhando. E o último pilar, o terceiro é um pouco mais subjetivo, eu acho que é uma característica que o advogado de mediação tem que desenvolver, que é ser um advogado mais colaborativo para a ponte de consenso. Como que é isso, né? Não é que ele vá abrir mão, e essa era aquela chave que eu tive que virar muito na minha cabeça num determinado ponto da minha carreira, né? Mas quando eu sou colaborativa, eu não estou deixando de defender o direito do meu cliente, não, né? Não é esse o ponto. O ponto é que o advogado na mediação, ele tem que ter um ponto de chegada. E o ponto de chegada é a ponte de consenso que ele está buscando entre ambas as partes. O ponto de chegada é o melhor interesse do seu cliente dentro da realidade da mesa, com soluções racionais, com soluções realistas, né? Esse advogado mais colaborativo, ele contribui trazendo o seu cliente para essa realidade, né? Então, é um advogado que não põe combustível na fogueira, é um advogado que ajuda o seu cliente a melhorar. Quantas vezes, gente, que nós recebemos pessoas magoadas, pessoas ruins, pessoas falidas, pessoas com seríssimas dificuldades e perderam a razão. Elas têm ódio, elas querem se vingar, enfim, aquelas situações todas que nós advogados passamos, né? E nós temos que ter um compromisso ético aqui, esse é o pilar, de melhorar o nosso cliente, de melhorar essa pessoa, de ajudá-la a sair da nossa sala melhor do que entrou. Seja a razão que lhes falta,
né? Seja o advogado que você gostaria de ter. Ah, mas como é que eu devo ser como advogado? Como é que eu devo ser como advogado? Seja o advogado que você gostaria de ter para você, se você estivesse naquela situação. Então, é um advogado que ajuda racionalmente, que é a razão que falta, que é colaborativo, que tem como ponto de chegada a visão da solução, que caminha nesse sentido. Então, ele tem como ponto de chegada da atuação a busca da ponte de consenso. Como defender o grande ponto, a grande questão aqui, como defender o interesse em voga e ao mesmo tempo buscar uma solução? Qual é o ponto de equilíbrio? E eu penso que é uma advocacia convergente. É uma advocacia colaborativa em que, na defesa do melhor interesse do seu constituinte, você consiga construir a justiça compartilhada. Eu acho que esse é o maior desafio, é um desafio subjetivo, é um desafio de missão de vida, é um desafio daquilo que você jurou lá na formatura, porque todos nós juramos defender a Constituição e construir uma sociedade mais justa, com mais paz, mais harmonia para as pessoas. Essa é a nossa missão na advocacia, a gente não pode perder de vista. Né? Então eu penso que esses são os 3 pilares, né? Gostar das pessoas, compreender as pessoas. Segundo, conseguir ser tecnicamente excelente, a advocacia de alta performance, capaz de construir grandes propostas, grandes desenhos estratégicos e soluções para os nossos clientes numa sessão, numa reunião de mediação, enfim, né? E ser um advogado, uma advogada que contribua para o ponto de chegada, que colabore para a solução, né? Então, nessas sessões de mediação, evitar conflitos desnecessários, embates desnecessários, não é? Saber lidar até mesmo com outro colega, porque em muitas sessões os colegas se chocam, entram em colapso, né? As partes estão ali para resolver e às vezes os advogados entram em conflito também, né? Por força até às vezes daquela cultura antiga de litígio, enfim. Então são advogados, penso eu, mais preparados para efetivamente lutarem por uma solução mais justa, mais equânime, né? E olha, é tão mais feliz quando a sessão é exitosa e o nosso cliente fica feliz, fica satisfeito com aquela solução. Eu não conheço ninguém, né, gente, que esteja feliz com o problema. Não conheço gente de bem, pessoas de bem que digam, nossa, eu adoro ter um problema, como é bom ter um problema, como é ótimo ter um problema. Quem é que quer ter problema? A gente quer ter solução, né? E que bom quando a gente tem um advogado, uma advogada que diz, eu posso te ajudar nisso. Nós vamos conseguir chegar a isso. E vai numa sessão de mediação e luta por isso, e advoga por isso, para a construção de uma solução. Agora, a solução na mediação é sempre compartilhada. Ela é uma ponte de consenso e é esse o ponto que a advocacia tem que descobrir, né? Como é que a gente alcança essa ponte? Onde é o limite dessa ponte? Onde é que eu chego nesse consenso? E isso só o caso concreto dirá. E aí você vai reunindo essas características e elas vão te dando esse caminho, elas vão te ensinando o caminho, né? Respeito às pessoas, ao limite ético, né? Tecnicamente, se aquela solução ela realmente atende aos direitos postulados e ao limite até onde você pode negociar, a zona de possível acordo, né? Como é que você pode colaborar nesse contexto, atendendo adequadamente aos interesses daquele que lhe constituiu. Então, eu penso que esses 3 pontos é o que eu busco todos os dias como advogada de mediação, construir na minha carreira, né, estudar melhor as pessoas, ser melhor tecnicamente dia a dia no meu trabalho, nas minhas áreas de atuação, né? E contribuir realmente para a busca de soluções, para essas pontes de consenso, para os nossos clientes, soluções adequadas, soluções pensadas, soluções, né, que tragam satisfação e justiça para aqueles que buscam, né, naquela ideia da justiça de John Rawls, né, dar o seu de cada um, só que aqui a ideia de justiça de John Rawls é uma justiça compartilhada, é o seu compartilhado, né, em conjunto, para que se encontre a ponte de consenso e o ponto de equilíbrio onde as partes podem chegar dentro de uma mediação. Assim sendo, meus queridos, minhas queridas, é assim que eu vejo a advocacia de mediação, né? E eu penso que esse é um grande trabalho, né, que a gente pode estar desenvolvendo, que a gente pode estar caminhando e construindo
no Brasil, a partir desse marco legal, das nossas leis, do trabalho que vem sendo desenvolvido, e penso que é um caminho maravilhoso para a advocacia no futuro, encontrar na mediação também uma possibilidade de construção, de solução e de felicidade para a vida das pessoas. Por fim, eu queria deixar algumas frases que eu escrevi aqui para vocês, né, com muito carinho, para encerramento aqui da minha fala, né? Os advogados de mediação são assim, eles são, né, eles normalmente gostam, né, de falar e gostam muito de pensar na vida e nas pessoas, né? Então eu escrevi assim e com isso eu encerro aqui a minha fala. Não há nada na vida que não possa ser conciliado. Acreditem firmemente no dom que todo jurista tem para resolver problemas. Não compliquem, resolvam, sejam tolerantes. A tolerância é a grande sabedoria da vida. Sejam firmes, mas ponderados. Refutem aquilo que deve ser refutado. Questionem o que deve ser mudado. Não acreditem na cultura do conflito. Acreditem na cultura do consenso. Sejam honestos no exercício da profissão. Ser honesto nunca será tolice, mas é ser digno, e ser digno jamais cairá de moda. Sejam desafiadores para a ciência, sejam inquietos e nunca acreditem que estão totalmente prontos. Aproveitem cada dia como se fosse o último. Sejam felizes apenas por ver o sol nascer e se pôr. Agradeçam por cada conquista e valorizem mesmo aquelas menores que sejam. O dom maior da vida é a saúde. O sucesso financeiro é muito bom, mas sem saúde nada é possível. Agradeçam todos os dias a Deus pela vida e pela saúde e peçam a sua proteção. Sejam felizes todos os dias, cultivem os bons valores. Sejam éticos, não só na profissão, mas na vida. Da vida nada levamos, apenas o bom nome. Zelem pelo nome, zelem pela sua história. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Desejo a todos que sejam muito felizes no exercício da advocacia, na mediação, e que possamos sair por aí mediando, né, os conflitos com muita felicidade, profissionalmente, né, com muita alegria e efetivamente melhorando a vida das pessoas, porque é para isso que a gente está aqui. Um grande abraço e até a próxima!